Então você precisa aprender a calcular o desvio padrão, certo? Saiba que você está no lugar certo para isso. Eu sou o professor Thiago e você está assistindo a série Revisando Seus Estudos. Na aula anterior, você aprendeu a calcular o seu primeiro indicador de risco, que foi a amplitude, que nada mais é do que a diferença entre o maior retorno observado do seu título e o menor retorno observado do mesmo. Nada contra a amplitude, mas ela é um método muito simples de cálculo de risco. Nesta aula, nós vamos evoluir um pouco mais. Nós vamos aprender como calcular a variância, o coeficiente de variação e o desvio padrão. Os três índices são muito importantes e um dá origem ao outro. Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. Cálculo de desvios. Imagine um jogo de dardos. Você, como jogador, mira no centro do alvo. Algumas vezes você acerta o centro, mas muitas outras vezes você acerta um pouco para cima, um pouco para baixo, um tanto para a esquerda e um tanto para a direita. No mundo dos investimentos, é a mesma coisa. Um título promete pagar um retorno médio, e assim como o centro do alvo se encontra, digamos, no centro, o retorno médio se encontra no centro da amplitude também. E o título nem sempre acerta o alvo, ou a média. Por vezes, ele varia para cima e para baixo, dentro da amplitude total que vimos na aula anterior. A essas variações para cima e para baixo, damos o nome de desvios. Vamos fazer um exemplo. Imagine um investimento Y que forneceu os retornos nos últimos 3 meses da seguinte forma: 4% no primeiro mês, 10% no segundo mês e 1% no terceiro mês. Se aplicarmos os cálculos de amplitude e de retorno médio que vimos na aula passada, temos que a amplitude é igual a 9 pontos percentuais e o retorno médio é igual a 5% ao mês. Agora, podemos calcular os desvios da seguinte forma: desvios é igual ao retorno observado menos o retorno médio. Como temos 3 retornos observados, então teremos que calcular 3 desvios da seguinte forma: 4 menos 5, que é igual a menos 1. É importante você sempre respeitar o sinal. 10 menos 5, que é igual a 5. E, por fim, 1 menos 5, que é igual a menos 4. Podemos concluir que dentro da amplitude de 9 pontos, o título varia ao redor da média menos 1 ponto para baixo, 5 pontos para cima e menos 4 pontos para baixo. E esses são os desvios que o nosso investimento Y apresenta. Da mesma forma que podemos calcular a média do retorno, também podemos calcular a média dos desvios. A esse cálculo de média dos desvios, damos o nome de variância. O jeito de se calcular é similar ao do retorno médio, pelo procedimento de média simples. Veja, variância ou desvio médio, representado pela letra S ao quadrado, é igual à somatória dos desvios dividido pelo número de retornos ou observações. Já sabemos que desvios são iguais ao retorno observado menos a média, porém, teremos que adaptar um pouquinho essa fórmula. Teremos que elevar os desvios ao quadrado e, se tivermos um número de observações maior ou igual a 30, dividimos por n. Porém, se for menor do que 30, dividimos por n menos 1. Como temos apenas 3 observações, vamos dividir por n menos 1. Por exemplo, em nosso exemplo anterior, temos os retornos em 3 meses e a média calculada que foi igual a 5%. Para calcular a variância, basta apenas seguirmos a fórmula. Variância é igual a primeiro desvio, 4 menos 5 elevado ao quadrado, mais segundo desvio, 10 menos 5 elevado ao quadrado,
e mais terceiro desvio, 1 menos 5 elevado ao quadrado. Todos eles divididos por 3, que é o número de observações. Como 3 é menor do que 30, faremos então 3 menos 1. Já calculamos os desvios anteriormente, mas iremos repetir para aumentar seu aprendizado. 4 menos 5, que é igual a menos 1. 10 menos 5, que é igual a 5. E 1 menos 5, que é igual a menos 4. E no denominador temos 3 menos 1, que é igual a 2. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 5 ao quadrado é igual a 25. E menos 4 ao quadrado é igual a 16. 1 mais 25 mais 16 é igual a 42, que dividido por 2 é igual a 21. Então a variância do nosso título é igual a 21%. Isso significa dizer que o investimento Y tem um retorno médio de 5% e uma variância de 21%. A variância significa que o nosso investimento Y varia em média 21 pontos percentuais para cima do retorno de 5% ou 21% para baixo. Porém, se você observar bem, nós temos 3 desvios de menos 1, 5 e menos 4. Como que a média deles poderia ser 21, não é mesmo? A variância nos fornece um resultado superdimensionado ou muito grande. E isso acontece porque no cálculo nós elevamos os desvios ao quadrado. Dessa forma, basta agora apenas realizarmos a operação inversa, ou seja, vamos tirar a raiz quadrada da variância e assim teremos o desvio padrão. O desvio padrão é simbolizado pela letra grega sigma minúscula ou pela letra S maiúscula e é igual a raiz quadrada da variância. No nosso caso, vamos tirar a raiz quadrada do número 21, que é aproximadamente 4,6% ao mês. Dessa forma, o superdimensionamento foi corrigido. Agora, a nossa conclusão é de que o investimento Y paga em média 5% de retorno e varia em média 4,6 pontos percentuais para cima e 4,6 pontos percentuais para baixo. Você percebeu que, quanto maior for o desvio padrão, maior também será o risco do investimento, tal como foi com a amplitude que estudamos na aula anterior. Em nosso exemplo, temos que o investimento Y possui um retorno médio de 5% e um desvio padrão ou risco de 4,6 pontos, conforme calculamos. Agora imagine o investimento X. Ele tem um retorno médio de 8% ao mês e um desvio padrão de 6 pontos percentuais. Em outras palavras, o investimento X possui mais retorno, porém, possui também mais risco do que o investimento Y. E aí, qual você escolhe? Você sempre deve escolher aquele investimento que possui a melhor relação risco e retorno, o que é muito difícil neste caso, pois os números são muito diferentes, o que dificulta a comparação. O cálculo do desvio padrão apenas quantifica o risco, mas não mostra qual é a melhor relação entre risco e retorno. Dessa forma, para nos ajudar, nós temos o nosso último índice que iremos estudar, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é apenas uma ferramenta que estabelece uma relação entre o risco medido pelo desvio padrão e o retorno medido pelo retorno médio. Ou seja, ele compara o desvio padrão com o retorno médio de um investimento, nos fornecendo um parâmetro de comparação para dizer se o risco calculado pelo desvio padrão é muito grande ou muito pequeno em relação ao retorno médio do investimento. Sua fórmula é bem simples. Coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pelo retorno médio. Dessa forma,
nós temos para o investimento Y, coeficiente de variação é igual ao desvio padrão, que é 4,6, dividido pelo retorno médio, que é 5, resultando em aproximadamente 0,92, ou 92%. Realizando o mesmo procedimento, para o investimento X, temos coeficiente de variação é igual ao desvio padrão, que é 6, dividido pelo retorno médio, que é 8, o que resultará em 0,75, ou 75%. O coeficiente de variação mostra qual investimento possui a melhor relação risco e retorno. Neste caso, o investimento Y possui um risco absoluto, medido pelo desvio padrão, menor. Porém, esse mesmo desvio padrão representa 92% do retorno médio. Já para o investimento X, nós temos que ele possui um risco absoluto, medido pelo desvio padrão, maior, porém que representa 75% do retorno médio. Dessa forma, o risco relativo, medido pelo coeficiente de variação do investimento X, é menor do que o risco relativo do investimento Y. Sabendo disso, qual você escolhe? Certamente o investimento X, que possui um risco relativo menor. Um risco de 6 pontos percentuais comparado a um retorno de 8% médio é menor do que um risco de 4,6 pontos percentuais comparado a um retorno médio de 5%. O coeficiente de variação é a última medida estatística para o cálculo do risco e sempre devemos escolher aquele investimento com o menor coeficiente de variação. Na aula de hoje, você aprendeu o cálculo de 3 medidas de risco muito importantes: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Como professor, eu quero que você entenda apenas 3 pontos fundamentais que eu vou falar agora. Primeiro, para calcular o risco, você utiliza a metodologia do desvio padrão e ponto final. Segundo, só calcular o risco não é o suficiente, você tem que entender qual é a melhor relação entre o risco e o retorno. E a metodologia que te dá essa relação é o coeficiente de variação. E terceiro e último ponto, você como um analista de risco ou um gestor de risco em investimentos, tem sempre que decidir pelo investimento com a melhor relação risco e retorno. Se você entendeu esses 3 pontos, eu como professor já fico muito feliz por você, porque eu sei que você deu mais um passo importante na sua formação e nos seus conhecimentos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like nele, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. E se você gostaria de ver a gente tratando de algum outro assunto relacionado à economia, contabilidade ou finanças, coloque aqui nos comentários. Vai ser um prazer enorme fazer uma videoaula só para você. Eu sou o professor Thiago e você assistiu a série Revisando Seus Estudos. Vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!